primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Nosso Pai Celestial, estamos aqui para prosseguirmos no discipulado cristão, que deve ser contínuo, intencional, e o alvo é sermos cópias de Cristo. É que as pessoas nos chamem de cristãos, não apenas por aquilo que elas escutam dos nossos lábios, ao ouvir os nossos sons, a sonoridade cristã, mas que elas nos chamem de cristãos em virtude do nosso comportamento, o nosso comportamento. Que a nossa praticidade cristã seja de fato evidente a todos. E tudo para a glória global de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Muito bem. Uma família cristã, ela tem essa característica. Cuidamos uns dos outros. Como foi cantado há pouco, lado a lado. Nós temos duas canções que falam dessa expressão lado a lado, não é? Relembraram a outra hoje? A aliança no Senhor eu tenho com você. Coisa linda. Queridos, o inferno sob ataque. Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Deus, segundo Lucas, o capítulo 13, o versículo 28. O Evangelho de Deus, segundo Lucas, só existe um Evangelho, o Evangelho, mas é claro que soberanamente Deus quis nos oferecer 4 álbuns que expressam muito bem o Evangelho. Nós temos 4 álbuns do Evangelho. O álbum segundo Mateus, o álbum segundo, quem mais, gente? Marcos, o álbum segundo Lucas e o álbum segundo o apóstolo João. Mas são 4 álbuns que falam do mesmo e poderoso Evangelho. Eles não se contradizem, eles, na verdade, se expandem e se complementam. Gravem isso. Os 4 evangelhos não se contradizem, eles se complementam e se expandem. Eis aí a diferença. Grave isso. Os 4 evangelhos não se contradizem, eles se complementam e se expandem. É por isso que alguns detalhes que você não encontra em Mateus, você encontra em Marcos. Alguns detalhes que você não encontra em Lucas, você vai encontrar em João. Porque os 4 evangelhos não se contradizem, eles se complementam e se expandem. Algumas pessoas, por não entenderem isso, ficam assustadas. Todos juntos, ato de adoração, leitura bem gostosa. O supremo pastor da igreja continua aqui. Ou vocês acham que o método lúdico é só para crianças? O método lúdico também ensina adultos. Ele está aqui. Ah, pastor, isso é coisa de pentecostal, ficar dizendo que ele está aqui. Ah, se crer nisso, é ser pentecostal, então prazer, pastor reformado pentecostal. Ele está aqui. O supremo pastor da igreja não sou eu, é Jesus Cristo, ele está aqui. Aliás, eu só estou aqui porque ele está aqui. Então vamos ouvi-lo falando, todos juntos. Ali haverá choro, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós
Palavras do Supremo Pastor da Igreja. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse ali é o que nós chamamos hoje de inferno. Apocalipse 20 nos apresenta como lago de fogo. Segunda morte. Segunda morte. O inferno sob ataque é a lição 4. E o inferno está e continua sob ataque dos secularistas. Os secularistas são pessoas que de fato não acreditam no Deus das Escrituras. Quando acreditam em algum Deus, esse Deus não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. Por isso, alguns podem ser apresentados como ateus e outros como, de fato, teístas pagãos. Até acreditam na existência de um Deus, mas moldado de acordo com os interesses dele. Então, teístas pagãos. Então tem um teísmo pagão. A palavra teísmo é a crença na existência de um ser supremo, de Deus, de Deus. Só que a palavra teísmo também já está sendo deturpada. Então, tem gente que acredita na existência de uma divindade, mas jamais ela aceita que essa divindade seja a divindade que se revelou nas Escrituras. Então, chamamos de teísmo pagão. Então, a sociedade secularista, ela tem essa característica. Ela é composta de ateus e também de teístas pagãos. E essa sociedade, ela ataca, vai sempre atacar a doutrina bíblica do inferno. Mas o que nos deixa desconcertados, consternados, é o fato de saber que um setor da igreja no Brasil e no mundo também está atacando a doutrina da igreja. Então, a doutrina do inferno está sob ataque também na igreja. Que é pior. E o terceiro ponto da lição, o terceiro tópico é a doutrina do inferno sobreviverá aos ataques. Então, voltando para o primeiro ponto, a doutrina do inferno sobre ataque dos secularistas. Eles jamais vão aceitar essa doutrina. Como já dissemos, não creem na existência do Deus escriturístico. Consequentemente, não creem no que a Escritura diz sobre a queda, Gênesis 3. Consequentemente, não creem no que a Escritura fala sobre julgamento, Gênesis 3, Apocalipse 20, Atos 17, 31. Muito menos uma penalidade eterna. Os secularistas não creem. Vou repetir. Eles não creem na existência do Deus das Escrituras, / Bíblia. Claro, consequência disso, eles não acreditam na doutrina da queda, como nos é apresentado nas Escrituras, Gênesis capítulo 3. Se não há queda, consequentemente, eles não acreditam nessa de um Deus que julga, e muito menos um julgamento eterno, uma penalidade eterna. Daí o argumento deles é a doutrina do inferno, uma questão ética. E se tratando dessa questão ética na perspectiva dele, é um absurdo isso. É um absurdo falar que um Deus existe, esse Deus vai punir eternamente pessoas. Isso é um absurdo. Isso é um problema ético. Na verdade, isso só comprova o que temos dito. Os cristãos são intolerantes e a doutrina do inferno reforça essa intolerância dos cristãos. Como é que existe um Deus que vai punir eternamente falhas? E aí eles trocam nomes, não é? E aí eles deturpam a linguagem. Queridos, as ideologias são mestres na deturpação da linguagem. Quem já leu o livro 1884 ou está lendo O Grande Irmão,
Eita, livraço. Tem que ter paciência. É um livro fictício, mas que fala de verdades, de realidades. E uma das propostas lá é justamente uma nova língua. É aquela nova língua onde os mesmos vocabulários são usados, mas com outros significados. Já se vê isso na igreja hoje. Você vê pessoas falando hoje de misericórdia de Deus, mas cuidado que o significado já está sendo outro. De amor de Deus, mas o significado é outro. De justiça de Deus, mas o significado é outro. Ora, você vai ver um teólogo liberal falando de inferno, mas entenda, o conceito de inferno para ele é outro. É um absurdo Deus punir pequenas falhas. Falhas todos nós temos. Logo, punição eterna, não, isso não. Só que elas se esquecem. E elas não sabem mesmo que a punição eterna, a penalidade eterna, ela tem uma base legal. Ela tem uma base legal. Não é um Deus carregado de capricho, se vingando por capricho. Mas é o Deus que continua sendo ofendido, tendo a sua lei transgredida. E que vai reivindicar a sua santidade, manifestando justiça. E o instrumento da sua justiça é a sua ira. O que nos chama a atenção é que os argumentos da sociedade secularista, que ousa confrontar, que ousa fazer objeções à doutrina da Trindade, ela não usa quando um dos seus entes queridos... É triste, eu vou aqui criar uma história hipotética, sabe, gente? Eu sei que algumas pessoas têm experimentado isso, então tem que falar isso até com solenidade. Eu quero ver essas pessoas confrontarem a doutrina do inferno quando um dos seus entes queridos, um filho que está indo para a faculdade, com o seu smartphone. Aí chega o bonitinho numa moto, para e diz, me dê o smartphone. Mas por não se contentar com o smartphone, bota a arma na cabeça do menino e ainda tira. Qual vai ser o pedido dessa família em seguida? Para os tribunais regionais, municipais, regionais, estaduais, federais. Qual vai ser a luta agora dessa família? Justiça, queridos, é incrível isso. Justiça, 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 justiça. E todos nós fazemos coro e devemos fazer. Porque um cidadão cometeu um crime de forma hediondo. Qual é a palavra técnica para roubo com segredo de morte? Latrocínio. Ele não se contentou em pegar o smartphone do menino, o iPhone, não. Ele botou a cabeça ainda e ainda deu risada quando chegou lá na sua turma. É uma questão legal. A vida, no aspecto civil também, ela é sacramentada pela nossa Constituição Federal, pisada hoje porque não deveria pisá-la. Ela não é perfeitinha não, viu? Tem lacunas, por isso que eles fazem isso. Mas ainda fala. E é por isso que tem um código penal que fala de crime doloso, crime culposo, homicídio doloso, homicídio culposo. Por isso que tem, queridos, isso já está na Escritura há milhares de anos. Vou fazer uma citação sobre isso hoje, o sermão de hoje, encerramento da série, Gênesis 9. Quando Deus estabelece a pena de morte ali, Ele não está gerando a cultura da morte, Ele está, na verdade, gerando a cultura da vida. Ele está dizendo, a vida para mim é importante, então quem tirar a vida será tirada. Então veja, a sociedade secularista, ela só é secularizada para confrontar a fé cristã. Mas quando são seus direitos, é aquela historinha bonitinha, engraçadinha do cidadão que diz que tudo é de todos, confrontando aqui o
um dos mandamentos do Senhor, não furtarás. Qual é o não furtarás? Qual é o mandamento? Não matarás sexto, não adulterarás sétimo, não furtarás oitavo. Não furtarás é a sacralidade da propriedade privada. Quando Deus diz não furtarás, Ele está dizendo o que é do outro é do outro. Agora, o que o outro deve fazer no quesito de ajudar o outro com o que ele tem, aí é uma questão também de mordomia, Deus vai cobrar. Mas aí chega o bonitinho, todo ideologizado, tudo é de todos. Até o dia que você diz, então vamos fazer o seguinte, daqui para frente a tua casa não é tua, ela é minha, eu vou entrar e vou morar lá. Aí ele diz, não, absurdo. Que são argumentos, de fato, que você desmonta. Quando você para pensar, você desmonta. Eles mesmos desmontam os argumentos dele. É só vocês aí do aspecto geral particular. Então, voltando, queridos, a doutrina do inferno tem uma base legal, né? É uma questão de ética mesmo. Só que é uma questão de ética divina. É uma questão de ética mesmo. Mas é uma questão de ética divina, mas vai para além de uma questão de ética, é uma questão legal. Mas é uma questão legal, divina. A lei de Deus foi transgredida. Ou vocês acham que Deus teve o prazer de mandar o dilúvio? Não, queridos, não confunda as coisas. Deus pune. A culpa pela punição é dos homens. Mas Deus não pune dando risadas. Ele não tem prazer na morte do ímpio, diz lá Ezequiel, capítulo 33. Então, a doutrina, a penalidade eterna, é uma questão legal. Legal. Romanos capítulo 4, versículo 15. Abra uma Bíblia aí. Romanos capítulo 4, versículo 15. O que é que diz o texto aí? Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei, mas onde não há lei, então a punição, a pena eterna de Deus, ela é legal. A lei suscita ira por quê, queridos? Quando ela é o quê? Transgredida. Por isso que quando não há lei, também não há transgressão. Se não há transgressão, também não há punição. Mas há lei. Existe uma lei. Querido, C.S. Lewis saiu do ateísmo para o teísmo cristão. Abraçou o cristianismo. Ele era ateu. E sabe o que Deus usou para mostrar para C.S. Lewis que Deus existe? A lei nas entrelinhas da criação. A lei nas entrelinhas do coração. Da criação. Ele percebeu que o ser humano tem um senso de justiça. E ele, peraí, olha, calma aí. Aí ele foi se aprofundando, depois se tornou um apologeta. Então veja, a penalidade eterna é uma questão legal, divina. A lei de Deus foi transgredida, e ela continua sendo transgredida, e é por isso que haverá penalidade eterna. Assim como a família que teve um dos seus entes ceifado, e por um crime hediondo, e de uma forma dolorosa, ele pede justiça, ele está lá lutando para que seja prisão perpétua. Assim também haverá uma prisão eterna, penalidade eterna. É porque, é engraçado, nosso conceito de justiça é muito piegas. Engraçado quando o secularista diz assim, mas espera aí, como é que pode um Deus... que justiça é essa? Que Deus justo é esse, mandar pessoa, punir pessoas eternamente no inferno? Aí você pergunta, quem foi que te deu o conceito de justiça? Você está ousando colocar Deus na cadeira de réu e julgá-lo. Eu te pergunto, qual é a tua referência de justiça?
Eu quero te dizer uma coisa, só o fato de você estar aqui agora, em tese, colocando Deus na cadeira de réu e tentando julgá-lo, já é uma prova de que Deus é Deus, porque foi Ele que te fez, a imagem dEle e semelhança. O problema é que o teu processo de praticar a justiça é corrompido por conta da queda. Até o ato da família não cristã, não evangélica, dizer justiça, justiça, sem perceber, elas estão dizendo Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Então não é só uma questão de ética, vai para além da ética, é uma questão legal, e para além de uma questão legal, é uma questão legal divina. A Bíblia diz que Deus é santo, santo e santo. E a lei moral é uma expressão da sua santidade. Então, quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, é uma questão legal. Existe graça aí, mas a graça não anula a lei, não anula a legalidade. Então, quando você coloca outro Deus diante dele, você está transgredindo a lei dele, você o está ofendendo. Então, você se torna agora objeto de uma punição, seja temporária, ou seja punição eterna. Mas os secularistas também dizem que a doutrina do inferno ensina a ira. Ela incentiva as pessoas a se irarem. Que coisa! E quando o assunto é ira hoje em dia, já tem lei hoje até contra o discurso de ódio. A coisa está muito avançada, entendeu? E nós não concordamos com o discurso de ódio não, dependendo do conceito que se apresenta. Mas eles dizem também não, essa doutrina do inferno incentiva as pessoas a se irarem contra as outras. Ora, e quem disse que a ira é coisa ruim? A Bíblia nos apresenta dois tipos de ira, a ira santa e uma ira pecaminosa. A Bíblia nos apresenta uma ira santa e uma ira pecaminosa. A Bíblia diz no Antigo Testamento e no Novo, ela nos dá um imperativo, mas quando ela dá um imperativo, ela faz uma ressalva. Ela diz, irai-vos, mas não pequeis. Veja, o imperativo, irai-vos. Agora, não pequeis. A gente lê esse texto aí, tanto no Antigo Testamento como no Novo, como se fosse Deus dizendo, não se ire. Não. Irai-vos, porque existe uma ira santa. Quando é que a ira é santa? É quando sua ira é manifestada contra o mal. É quando essa ira, ela é uma manifestação da sua luta contra a perversidade, contra a injustiça. Aliás, falando nisso, Sermão do Monte, capítulo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem tem sede e fome de justiça, também se ira. E se ira quando essa justiça não é praticada. Essa é a ira santa. Agora, é claro que existe a ira pecaminosa. E aí Tiago vai falar sobre isso também. Quando vai dizer que o homem seja pronto para ouvir, tardio em irar-se. Porque eu posso sair de uma posição de ira santa e entrar numa ira pecaminosa. Como é que eu faço isso? Exemplo bem popular é quando eu ouso fazer, por exemplo, justiça com as próprias mãos. É quando eu ouso, por exemplo, combater a injustiça que Janai... gente, por favor, é só didática, né, Janai? Quando eu ouso combater a injustiça que Janai praticou para comigo, praticando uma injustiça para com ela. Ou seja, esmurrando-a. Seja com a língua, seja fisicamente. Eu estou manifestando agora uma ira pecaminosa. É bíblico isso, queridos. Os conselheiros bíblicos aprendem isso logo de início, nas primeiras módulos. Aí qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente ou fica só com uma, ou fica só com outra. É claro que por conta da queda, a nossa tendência, a nossa inclinação é para a ira pecaminosa.
Exemplo, alguém viu uma injustiça praticada aqui e foi até uma injustiça. Aí logo, ela começa aqui, a ira, né? Maravilha. Mas aí o que é que ela faz? Lá na porta ela já começa, no ouvido de um, no ouvido do outro. Que absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Isso não pode, porque não sei o quê. E vai inflamando o outro, e vai inflamando o outro. Isso é ira pecaminosa. Agora, qual é a ira santa? Uma injustiça foi praticada aqui. Você notou, você cirou, terminou, fala nada para ninguém. Chama para quem conduziu, chama o agente da injustiça e diz: meu nobre irmão, fora o próprio, respeitosamente, eu estou aqui para expressar a minha indignação. Se você não percebeu, ainda assim existe pecado involuntário. Houve uma injustiça terrível ali hoje. Eu gostaria que houvesse um reparo. Mas não. A gente tem o prazer de não fazer a coisa certa e vai. Aí daqui a pouco tem gente olhando para você assim, ó. E você, misericórdia. Já passou por isso já? Misericórdia. Aí começa a desganar você no olhar. Olha, Tassiana, é só uma brincadeirinha entre nós, viu? Aí Tassiana olha para mim toda sorridente. Aquele sorrisinho, Tassiana, seu, isso. Aí Tassiana até se assusta. Porque Tassiana tem esse sorrisinho dela. Quando ela chega ali, aquele sorrisinho dela bem indiscreto e contagiante. Mas não, a gente vai por vida, gente. Covardia, isso é covardia, viu? Ih, pobre dos pastores, meu amigo. Existe, olha, nas costas dos pastores fiéis, meu amigo, o que tem de chicotada. Elas encontram assim, elas se encontram assim. E tudo em nome de, porque eu sou crente. Vai com esse teu cristianismo para outro lugar. Aguarda a cultura da honra. Eu não estou falando que a igreja aqui está fazendo isso comigo não, viu? Por favor, mais uma ressalva. Por favor, até o momento, bênção de Deus. Agora também, é ilustrativo. Agora também eu não sou nenhum ingênuo não, viu? Eu já tenho 4,8 e 22 anos de ministério. Para não ser romântico demais e achar que... As costas, às vezes, minha amiga, ela está tão chicoteada. Parece... Já ouviu aquele ditado que você cita? Aqui é brincadeira, né, gente? Já ouviu aquele ditado que você cita o nome de alguém sem querer e você diz, estão falando de mim? Pois é, aqui é colar, nossas costas fazem isso. Você está dentro de casa assim, faz assim... Está doendo aqui. O que foi? Eu sei. Tome chicotada. Agora, isso em nome de uma espiritualidade, não é? É uma espiritualidade, é porque... Mas ninguém chega para o pastor, fora o próprio. Não. Tem que chegar... Primeiro tem que ganhar amigos. Tem que ganhar... tem que formar uma quadrilha. Uma quadrilha de oposição primeiro. E aquela conversazinha assim, não, eu amo o pastor. Vai amar o pastor desse. Olha, esse tipo de amor, aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mas se você for tentado a fazer isso, pega esse teu amor, anote ele no papel, coloque uma fogueira e queime ele em nome de Jesus Cristo. Eu estou dando um exemplo do pastor, mas isso se aplica nas nossas relações, gente. Isso se aplica nas nossas relações. Esse tipo de amor aí não aceite. Olha, quando alguém chegar para você com esse tipo de amor, para arrebentar com um irmão teu, tenha coragem de dizer, pare. Porque vai fazer amanhã com você. As 3 peneiras de Sócrates. Vai lá, guerreiro. Vamos citar para o povo aqui, relembrar. É verdade o que você está me dizendo? Vai edificar? Você já falou para ele? Ixi, agora eu fui inconveniente agora, ó. Se tivesse alguém tirando uma foto lá. Agora não era do rede social, meu irmão, é verdade. Até nisso tem que tomar cuidado, né, Renato? É sério, guerreiro, para descontrair, olha o que eu fiz. Misericórdia. O pessoal tira uma foto e diz, olha que absurdo, o pastor da presbiteriana mandando o povo. Misericórdia, gente, não, estou dando um exemplo, viu? Número 1, número 2 e número 3, é melhor fazer assim, né? É para descontrair. Então eu vou repetir, gente, graças a Deus, está tudo bem entre nós, Deus seja louvado, é um trabalho de prevenção. E outra coisa, não se aplica à sua relação ovelha e pastor, se aplica na relação também com o outro.
Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, é uma questão legal. Não, a ira, ela é santa. Você tem que se irar sim. Se o pastor da igreja cometeu uma injustiça, existe um fórum para isso, chame-o a só. Que seja o primeiro. Se o teu irmão cometeu isso, chame-o. E depois que você resolver, também não toque trombeta. Porque ainda tem isso. Você conseguiu até resolver o problema. Você não falou com ninguém antes. Que eu vou dar o exemplo, não do pastor, para não ficar a ideia que eu estou com problema com a igreja. Graças a Deus, tu é bem. Graças a Deus. Então eu vou dar um exemplo de outro irmãozinho, né, Samara? Então, maravilha. Você, antes de falar com os outros, você falou com Samara, que foi a pessoa que cometeu o erro. E Samara disse: eita, me perdoe, de fato. Segundo Mateus capítulo 18, qual é a ação tua agora daí para frente? Carimbo de concluído. Problema resolvido. Crie um carimbo existencial, invisível. Problema resolvido. Ninguém mais vai saber. A não ser que tenha sido um pecado público e precise ser reparado na frente de algumas pessoas. Não foi? Mas não, eu resolvo o problema. Aí vem a trombeta. Clécio, você não sabe da maior. Aí, Clécio, que foi, meu irmão? Eu cheguei lá. Você sabe como eu sou, né? Eu cheguei lá. Eu cheguei lá e eu tinha um colega meu em Recife que era assim. Eu cheguei lá e tome. Me aplauda. Eu sou o cara. Jogou tudo por terra. Estava indo tão direitinho. Jogou por terra. Quem está nos visitando aqui, conhecendo a igreja, é isso mesmo, guerreiros. Nós prezamos pela transparência, que vocês conheçam quem somos nós aqui. Uma igreja que procura integridade, honestidade, transparência. Nós combatemos os nossos próprios pecados, para que possamos ter autoridade para confrontar o pecado do mundo. E tudo com amor. A doutrina sobre ataque, mas aí o secularista diz que é falta de amor. É um absurdo, não combina penalidade eterna e amor. Eles dizem. Não combina penalidade eterna e amor. Eu quero perguntar a vocês, combina ou não combina? Eu quero fazer uma pergunta aqui de Gênesis 9. Quando Deus estabelece lá a pena de morte, quem tirar a vida deliberadamente, veja, Deus não está falando deliberadamente, precisa ter sua vida tirada. Aquilo é um ato de amor a Deus ou é um ato de capricho? Gênesis 9, está lá, eu vou fazer uma menção hoje. Quando Deus diz quem tirar a vida do outro deliberadamente, terá sua vida tirada, isso é um ato de amor ou é capricho apenas de Deus? Amor, gente. Valber, sabe o que Deus está dizendo? Através de Gênesis 9. A vida do Valber, para mim, é importante. Não ouse tirá-la. Isso é maravilhoso, gente. Quando você começa a ler a Bíblia de forma correta. A vida de Tassiane, para mim, é importante, viu, Reverendo Ronilson? Não ouse machucá-la. A vida de Flávia é importante, Reverendo Ronilson, então não ouse denegri-la. A vida de Jandira, pastor Ronilson, é importante, então não tire a vida dela, porque se você tirar, é amor. Quem ama a vida, odeia o que, gente? Tudo aquilo que tira a vida. Por isso que quem ama a vida, odeia o aborto. Quem disse que a igreja não odeia? Odeia. Ela odeia um aborto. Sem com isso dizer que a gente odeia quem abortou, porque tem todo um contexto por trás. Muitas vezes é um desespero que bateu da jovem, ninguém chegou para socorrer, ninguém chegou para dizer que há caminhos, que há opções. E não é só dizer, é chegar e dizer, nós somos a resposta para você.
nunca teve experiência na vida, gravidez precoce, o namorado não tem noção da vida. Então, qual é a solução que o mundo oferece aí? Aborta. Aí abortou, como é que pode? Que absurdo essa menina fez. Não, o aborto é um absurdo, mas vamos. Quem chegou antes lá e disse, não aborto não, me dê o menino. Eu vou dar toda a assistência para você até você ganhar o menino. E depois você vai dizer para o juiz que você quer me dar o menino. Me dê o menino. Deus ama o pecador e abomina o Pecado. Isso, guerreiro. Justamente. Então veja que tem que ter equilíbrio, né, guerreiro? Então, você não é dizer eu odeio o aborto e sair por aí condenando todas as abortistas que já abortaram. Condenar o ato é crime diante de Deus, é legal. Mas é preciso entender alguns contextos. Outras não, estão abortando por abortar mesmo. É algo assim prazeroso mesmo, é uma ofensa. Então, o Deus que ama, Ele também odeia. Então, cuidado também com as pessoas não amordaçarem a gente. Quem ama a vida odeia a morte. Quem ama a verdade, contrário, odeia a mentira. Querido, nosso Deus é assim. É por isso que Ele não é só amor, Ele também é justiça. Muitas vezes suspendemos o amor de Deus e destacamos apenas a justiça, ou suspendemos o amor e suspendemos o amor e destacamos a justiça, ou suspendemos a justiça e destacamos o amor. Querido, Deus é a nossa referência. Não é questão de amor, não é falta de amor, não, pelo contrário. A penalidade eterna é amor. Mas tem mais uma questão aí. Quem é que Deus vai punir eternamente? Veja o outro problema. Sabe por que é que eles dizem que é questão de amor? Porque eles se esquecem disso. Quem é que Deus vai punir eternamente? Ele vai punir algum anjo, algum serafim? Se você assistir um filme dos tempos de Hitler, baseado em história real, como por exemplo o cientista de Hitler, já ouviram falar? Você sabe o que o cientista de Hitler fazia? Com crianças, com judeus. Se você não tem estrutura emocional, não assista não. Pois é. E aí, você teria peninha dele? Se você, depois que você visse ele fazendo tudo que ele fez, você sentiria pena porque o juiz decretou pena de morte, cadeira elétrica, em um dos estados da América do Norte. Você teria pena dele? Teria não, meu irmão. É porque nós somos sentimentalistas. Sentimentalistas. Então, quando a gente fala assim, penalidade eterna, a gente imagina Deus punindo inocentes. Esse é o problema. A gente imagina Deus punindo pessoas boazinhas. Não, não vai. Ele não vai mandar para o inferno inocentes. Ele vai mandar para o inferno boazinhas. Mas a gente esquece também do outro lado. Deus é obrigado a salvar? Deus é obrigado a levar alguém para o céu? A Bíblia diz que uma multidão vai usufruir do novo céu e da nova terra. Então, o amor de Deus não é inimigo da sua justiça, e a justiça de Deus não é inimigo do seu amor. Então, cuidado com o secularista lá fora. Agora, a doutrina sobre ataque dos secularistas, não é? Mas o triste é a doutrina sobre ataque na igreja. A doutrina do inferno sobre ataque na igreja. Razões, o que alguns pregadores dizem. Pregar sobre o inferno hoje não torna a igreja relevante. Eles dizem isso, querido. Falar da doutrina do inferno hoje não torna a igreja relevante. Já ouviram falar daquela historiazinha? Do amigo que levou um amigo para a igreja a primeira vez. E, naquele dito dia o pastor pregou sobre o inferno. E o irmãozinho da igreja lá, não faça isso não no coração. Não faça isso não. E depois terminou o culto, esculhambou com o pastor no coração, onde ele podia, é um absurdo. Primeira vez que eu levei meu amigo, foi uma luta para levá-lo, e de repente, olha a pregação do homem sobre o inferno. Até o dia que esse dito amigo dele, que foi não cristão, saiu de lá com o coração arrebentado por Deus.
confessando Cristo como Senhor e Salvador, e voltou para agradecer o pastor. E o irmãozinho da igreja, que era para estar com o seu pastor, Deus te abençoe, ficou com cara de tacho. Ai, como é bom quando Deus faz a gente de cara de tacho aqui, colar a gente. E eu não tenho problema que ele me faça também com cara de tacho, não, que ele me faça com cara de tacho. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Mas como é bom, como quando Deus quer curar alguém de tacho, alguém que ousa ser mais sábio do que ele, alguém que ousa ser mais inteligente do que ele, aí ele faz com cara de tacho. Aí o irmãozinho ficou com cara de tacho. O cara lá que foi a doutrina sobre o inferno, confessando Jesus como Senhor, agradecendo o pastor. E o irmãozinho deveria agora fazer o quê com o pastor, não é? Me perdoe, meu pastor. Ei, deixa eu falar agora para você. Cada pastor sabe da sua responsabilidade. Deus vai tratar com ele. Agora, não entre na rota entre um pastor e Deus, não. Deixa Deus falar através dele. Não ouse entrar na rota de um pastor fiel e Deus, não. Deixa Deus falar através dele. Com isso, eu não estou dizendo que o pastor não pode ser chamado à parte e de alguém dizer para ele assim, pastor, só tome cuidado aqui, porque ele também tem os pés de pau. Mas não ouse entrar na rota e dizer o que o pastor tem que pregar, não. Um pastor fiel, não ouse não, porque não é contra o pastor que você está fazendo isso, não. É contra o supremo pastor da igreja. Carlos, bendito do Senhor, pega o microfone aí. É bom que os outros escutam, mãe santo. Microfone para o Carlos. Estou olhando para o relógio aqui para o bem de vocês, viu? Graças e paz. Pastor, falar um pouco sobre a desconstrução da doutrina do inferno por parte do secularismo. Toda ação corresponde a uma reação, né? Vamos dizer, apesar de estarem utilizando de forma errada, é uma reação, né? A doutrina que foi utilizada ao longo dos tempos pela igreja de forma errada, né? A doutrina do inferno, para escravizar a igreja, né? Tornar os fiéis escravos de determinados... Na Idade Média, muito especialmente, né? E nos dias de hoje também. Sim. Nos dias de hoje também tem igrejas que utilizam a doutrina do inferno para escravizar seus fiéis. Verdade. Na verdade, não é nem a doutrina do inferno, é a deturpação dela. Porque não é a doutrina correta. Mas pode ir, guerreirão, é isso aí, corretíssimo. Então, são pessoas, são crentes que dizem que são cristãos, mas por medo do que por amor. Né? E aí vem a reforma... Quebrou com isso. É o calvinismo que incentiva a você a conhecer a palavra para você ser crente, para você ser cristão, por temor a Deus, e não é por medo. É porque temor, por amor, na verdade. Por amor. Não é nem por medo, é por amor. É por amor. Principalmente, isso, então, Carlos. Isso que nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. Né? Excelente, guerreiro. E de fato, você evocou aí a história da igreja. A igreja romana na Idade Média, ela de fato manteve os fiéis sobre o cabresto, usando a teologia do medo. Ele não usa nem a questão do doutrina do inferno, a teologia do medo, que envolvia o inferno, mas de forma deturpada, né? Por exemplo, você tem que comprar o quê? Lembram? As indulgências, porque senão o seu ente querido não vai sair do purgatório. Mas hoje também, o Carlos colocou bem, tem pastores que quer segurar as ovelhas sobre o seu cabresto equivocado, usando a teologia do medo. Na própria palavra, nós temos 3 situações diferentes que se referem ao inferno. Só que são 3 situações diferentes, né? Tem um que era o lixão, que era fora de Jerusalém, onde se jogavam os corpos das pessoas que eram mortas e não tinham direito a ser enterradas, e lá elas queimavam, eles diziam que lá que era o fogo eterno que nunca se apagava, porque sempre tinha ímpio lá para se queimar. Né? Tem um local que é o sepulcro, onde é sepultado. Sheol. O Sheol, onde é a sepultura. Guiena e Sheol. Isso. E tem também o local que é o inferno, que é citado em Apocalipse. E muitas vezes utilizam um texto fora do contexto para se formar. E o próprio Cristo utilizou do Guiena, que era um lixão do Israel. Guiena, viu, Carlos? Muito boa sua fala. O próprio Cristo usou Guiena, expressão em grego, que era um lixão onde se queimava as coisas imprestáveis, para evocar a doutrina eterna do inferno, como ilustração.
Quando ele estava falando, haverá choro e ranger de dentes, ali, os discípulos que estavam ouvindo, quem estava ouvindo, tinha como janela para entender o que ele estava falando, o Guiena lá, que todo mundo via. O Guiena, o lixão, um exemplo bem popular, o lixão de Israel, pegando fogo 24 horas. Então, Cristo usou o dia a dia do povo para dizer, assim será o lago de fogo. Haverá choro e ranger de dentes. Excelente, Carlos. Deus te abençoe. Guiena, Sheol, mas ambos foram usados por Deus para apontar para o lago de fogo. Tereza, eu dou aí mais um tempinho para a guerreira aí, porque a gente está caminhando para o encerramento, viu? Vou bem rápido. Vamos lá. Prometo ser bem rápida. Pastor, assim, porque eu tenho dificuldade de separar, assim, a vida religiosa da vida secular. Eu acho que a vida religiosa, ela se expressa, também a sua fé se expressa na vida secular, né? Como o Carlos falou muito bem aí, no contexto religioso. Mas o secularismo, ele não vem só de uma reação para esses pastores que tentam escravizar, mas vem também de uma agenda que precisa usar, né, toda essa desconstrução, que a palavra é essa, desconstrução para escravizar os povos, trazer divisão em um povo. Hoje nós não somos, né? Então a gente sabe muito bem disso. Então, quando a gente vai votar num vereador, no prefeito, num deputado, num senador e num presidente, a gente não pode olhar apenas pequenos detalhes, mas olhar qual a ideologia esse líder vai representar, né? O senhor falando aí de quando a gente quer justiça, Isso. né? O que acontece? A gente quer justiça, mas o líder atual, o nosso não, que não é meu, o líder atual do executivo, ele disse que para roubar um celular apenas para tomar uma cervejinha, isso é a ideologia do secularismo, né? E nós precisamos estar atentos o que as ideologias... Nós estamos vivendo, agora dia 2 de agosto, está sendo votado pelo Supremo, pelos juízes maiores, que deveriam guardar a nossa Constituição. A discriminação. A discriminação para das drogas. Veja que coisa linda. O uso doméstico da maconha, né? O uso doméstico das drogas. E não vai ficar só na maconha. Isso. Né? Como nós cristãos nos posicionamos em relação a isso? Não é verdade? Tereza. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar a nossa fé também para as nossas escolhas, também nesse século lá fora. Desde a escola dos nossos filhos, o que é que eles estão aprendendo nas escolas, que ele pode ser, como a gente falou, se eu quiser ser, não ser homem, não ser mulher, não ser menino, não ser menina, né? E quem está apoiando, financiando, divulgando e obrigando o povo a viver essas ideologias do secularismo. Excelente, Tereza. Inclusive, só reforçando ainda a fala de Tereza, que já foi um gancho com a fala de Carlos, quando a gente vai buscar causas, como, por exemplo, a causa do porquê que atacam hoje a doutrina do inferno, não é uma só. O Carlos destacou uma delas, oriunda da Idade Média, e que é encontrada hoje em alguns setores de algumas igrejas. Mas não é só essa. E aí Tereza foi e somou a ela a questão ideológica mesmo, anti-Deus. Entendeu? Também, então, tem isso também. Para além disso, precisamos entender que a nossa fé é uma fé holística. Eu não vou usar aqui a palavra integral, tirando do contexto aí de uma certa corrente teológica, mas eu vou usar aqui a palavra integral, tirando desse contexto. A palavra integral, etimologicamente falando. A nossa fé, ela é integral. Por isso que a nossa fé é uma fé pública. Ou seja, essa ideia de a tua fé, você vive aqui, lá na empresa não, isso não cabe para a gente. Você vive aqui na empresa não, no sentido de que você vai fazer um culto na empresa. Não é? Você não vai tirar o horário do seu trabalho para estar dando um estudo bíblico. Mas os princípios da sua fé é vivido lá na empresa, na política. Tem um livro muito bom que eu tenho, Fé. Fé pública, não deve ser nem ociosa e nem coercitiva. Grave essas duas palavras. A nossa fé não pode ser nem ociosa
e nem deve ser coercitiva. Vou explicar. O que é uma fé ociosa? É uma fé que não exerce influência publicamente. Sabe aquele cristão que está na universidade, ele faz questão de que não saibam quem ele é? Aquele que vê o professor detonando com a sua fé, mas ele... Entendeu? É aquele... Entendeu? Então, nossa fé não é ociosa, a gente tem que exercer influência lá fora mesmo. Por isso que a minha oração é: Deus, levanta, levanta. Eu não quero que Deus levante só pastores, não. Levanta pastores, Senhor, mas levanta também jovens com vocação para serem estadistas. Jovens para concorrer o pleito de vereador em Petrolina, mas para correr o pleito, não pensando no salário. Salário é consequência. Mas para levantar a bandeira da justiça correta para todos, não é para a igreja não. A igreja tem rei, Jesus Cristo. Deus levanta os jovens para concorrerem a deputado estadual. A igreja tem que orar por isso. Deputado federal, senador, quiçá prefeito, governador, presidente. Quem ouviu falar aqui em Abraão Kuyper, o autor daquele livro, que a gente discorda de algumas coisinhas, mas aquele homem foi um estadista, cara, nos Países Baixos. Um pastor é ao mesmo tempo um estadista, que fez a diferença, entendeu, Tereza? Então é isso mesmo. A igreja não pode ter uma fé ociosa, não. Agora também ela não pode ter uma fé, e aí foi o que Carlos colocou, a fé coercitiva. Por isso eu não sou do agrado desse negócio de querer que vereador leve lá uma proposta para aprovar o dia do evangelho. Não, eu não quero isso não, meu irmão, porque também o outro vai ter direito, o dia da religião África. A gente também tem que ter sabedoria, querido. O que eu quero é que o evangélico seja evangélico todo dia. Ah, não, porque é um absurdo. Aí o dia que as religiões áfricas, através de um representante, também aprovam o dia do candomblé, aí o evangélico quer questionar. Está errado. Está errado. Não reclame não, justamente. Então a igreja tem que estar... Isso, coercitiva não. A igreja tem que ir para o debate público. Eu quero minha liberdade. Meu querido, você quer fazer o quê? Você quer ser o quê? Seja o que você quiser. Agora não nos tire também o direito de dizer que você está errado. Sem violência. Aliás, querido, fale uma coisa, aproveite e fale. Fale para quem disse que a igreja, aqui, com todo respeito, fale para o militante do LGBT que o lugar mais seguro para ele no mundo é dentro de uma igreja evangélica. Nunca ele vai sair espancado de uma igreja evangélica, nunca ele vai ser escorraçado de uma igreja evangélica. Fale para ele, a gente tem que ser proativo, gente. Ei, o lugar mais seguro para você, meu querido, é dentro de uma igreja evangélica. Porque também passa o discursozinho de que a igreja odeia eles, a igreja odeia eles, a igreja odeia eles. Nunca tem a história de uma igreja evangélica sadia que fez isso com um LGBT. Agora, calma aí, querido. Eu precisei para você que a igreja aceita todos, mas fique certo, pode chegar lá, tomar seu assento, vai ser amado, tomar cafezinho conosco, mas o dia que você disser, eu quero ser membro aqui, a igreja não aceita tudo. Carlos, levantar a mão, agora eu vou encerrar de vez, para não cometer injustiça. Assim, depois da fala do outro Carlos agora, a gente encerra de vez, porque eu sei que tem um almoço, né? Tem que esquentar no micro-ondas ainda, e tem filhos. Vamos lá, Carlos. Não foi com representantes políticos, nem leis, que os cristãos subverteram o paganismo romano. Foi convertendo escravos, pobres, e toda essa gente que não tinha valor e que fez cessar os cultos e todo o paganismo romano em menos de 3 séculos. Foi só isso que eu quero dizer. Não, essa eu vou aplaudir, guerreiro. Deus seja louvado, é isso mesmo. As 3 falas aqui foram importantíssimas. Carlos Silva, Carlos Gonçalves e Tereza Alencar. 3 falas maravilhosas, é isso mesmo. Queridos, é a subversão silenciosa. É a subversão silenciosa. Vamos revolucionar o nosso Brasil? É cada cristão sendo cristão onde ele estiver. Fazendo a diferença onde estiver.
Subversão silenciosa, queridos escravos sendo cristãos, aí foi subvertendo o Império Romano. Deus seja louvado, fiquemos de pé. Obrigado, Senhor, muito obrigado por esta amada igreja, e de fato ela é amada, é por isso que todos nós estamos empolgados, e a razão maior da nossa empolgação é o Senhor, e sempre será, sim, Jesus Cristo, nós te amamos. Obrigado porque mais e mais pessoas têm chegado aqui, e mais pessoas têm chegado aqui porque têm visto esta igreja empolgada, empolgada no Senhor, empolgada com o Senhor e vivendo para a glória do Senhor. Então que elas prossigam vindo, que mais e mais pessoas cheguem e que esta igreja prossiga crescendo em qualidade e em quantidade para a glória e louvor do teu nome. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Um bom